E eu queria falar de uma coisa que a gente nem comentou muito ontem, porque a galera tá enchendo o chat disso, dessa pergunta, que é Ivan titular? O Ivan é melhor? Olha lá. Ivan titular já. Primeira coisa, eu vou falar minha opinião e já jogo para vocês, né? Eu não achei que foi falha do Léo Jardim. Não achei que ele falhou em nenhum dos dois gols. Ah, era uma bola defensável. Gente, pelo amor de Deus, cara. Por mais que seja defensável, nenhum goleiro consegue esperar uma bola daquela do Cano. É muito difícil. Para mim, ele não falhou, beleza. Mas Ed, lembra que eu te falei daquele negócio quando o Léo foi titular? Eu acho que o Vasco vai fazer aquela tática de ver. Vamos tentar colocar o Léo Jardim de titular para a gente não ter a obrigação de comprar o Ivan, porque o Ivan está com empréstimo, com obrigatoriedade de compra, desde que ele joga de titular tantos jogos, né? Eu acho que o Vasco tá meio que fazendo isso sem perder a qualidade, porque os dois, para mim, são goleiros de alto nível, né? Mas agora, depois desse jogo, depois desse gol que tomou, eu acho que o Ivan vai ter mais espaço. Você acha que o Ivan é mais titular ou o Léo Jardim, Edmundo? Então, esses técnicos mais jovens, né, têm essa ideia muito fixa de rodízio, de revezamento, de não ter um time titular, né, do 1 ao 11, como a gente era acostumado a falar no passado, né? Tanto que a gente lembra de times do passado e lembra menos dos times do presente, porque essa rotatividade ela é muito natural. Não acho que o Vasco esteja pensando tão pequeno assim em não botar o Ivan para jogar, para ele não cumprir a meta de número de jogos e não poder comprá-lo. Tem que jogar sempre, na minha opinião, melhor. A verdade é que, quando você quer poupar o seu titular, eu falei isso ontem para o Eri, meu pai sempre falava, não falte no emprego, porque qualquer hora podem não sentir falta de você. E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Vamos fazer um rodízio aqui, vai jogar o Léo Jardim e ele jogou muito bem. Quando o Vasco, o sistema defensivo se comportou muito bem. Porque a gente sabe que o Vasco tinha dificuldade na bola aérea, né? Tinha dificuldade com a bola parada, tomou alguns gols assim, enfim. E aí ele falou, cara, o Léo Jardim foi bem, vou mantê-lo. Eu não achei nenhum absurdo. Hoje, depois do páreo corrido, você vê que o cavalo que ganhou não é aquele que você escolheu, pô, você cria certa dúvida. Mas acho que o erro, se é que tem algum erro, é dessa nova geração de técnicos de querer o tempo todo poupar, de achar que jogador. Eu posso só afirmar que o jogador prefere jogar do que treinar. Jogar é muito mais prazeroso do que treinar. E, cara, uma vez que você está na concentração, uma vez que você está no estádio, é melhor jogar. Entendeu? Então, Sim. se for para poupar, na minha modesta opinião, deixa o cara em casa, curtindo a família dele, sabe? Porque aí ele vai, de fato, relaxar. Se ele estiver presente no Maracanã com a atenção do jogo, ele não vai relaxar. Ele pode não ter o esforço físico, mas o mental ele vai ter. Enfim, dito isso, na minha cabeça, porque o Vasco tem pressa, né? Embora a gente não queira apressar as coisas, a gente sabe que o Fluminense está um passo à frente, o Botafogo, até quarta-feira, vai continuar líder do campeonato, né? Se o Flamengo ganhar, ultrapassa o Botafogo, e o Botafogo pode retomar a liderança se ganhar o Vasco na quinta-feira. Então, assim, os outros três gigantes da cidade do Rio de Janeiro estão melhores do que o Vasco nesse momento. Então, a gente tem pressa de fazer o Vasco chegar nesse estágio de vitórias, de competitividade. Peraí! Competitividade, não. Porque ontem competiu de igual para igual. E o placar moral, que não existe no futebol, deveria ser outro. O Vasco jogou melhor, a maior parte do tempo do jogo, criou mais oportunidades, mas não foi cirúrgico, que é a palavra da moda, para fazer eficiente, para fazer os gols que o clube criou. E está tudo bem, porque é começo de trabalho. Só que eu estou com o Eri. Mais uma derrota. Vai se afastar ali
das primeiras colocações. Os 4 primeiros colocados só que se classificam. Luciana Ramos, hein? Luciana Ramos. Vai ficar longe dos primeiros 4 colocados. Aí depois vai ter a obrigação, que eu falei ontem, para se classificar, o Vasco obrigatoriamente vai ter que ganhar um dos clássicos, porque com 17 pontos não se classifica. Com 20 tem bastante chance. Eu acho que... E você, Ari? Eu acho que, assim, primeiro que para mim não foi frango, para mim não foi falha. A gente tem que saber reconhecer o talento daquele cara que fez aquele gol. O Cano tem que ser, antes de qualquer... Os dois, hein? Exatamente, mas principalmente o segundo gol, que foi um segundo gol, é um gol muito raro de se fazer, né? Tem que ter muita... O primeiro, concordo com você, Gui, o primeiro já foi muito difícil de ser feito, porque ele pega de primeira. E ele pega de primeira, já fez vários gols assim. Só que o segundo gol dele, a gente não pode falar que foi falha, pode falar que foi uma pequena displicência, uma pequena falta de atenção, mas de quem? Pô, você está no jogo, você está... Gente, mais uma vez eu falo, o nosso maior adversário hoje é a falta de paciência. A falta de paciência é o nosso maior adversário. Eu não vejo dificuldade de verdade. Pelo que apresentou ontem o time do Vasco, eu não vejo dificuldade de vencer o Botafogo. Não vejo de verdade, não desmerecendo o Botafogo. Eu acho que o Vasco, de novo, está em formação, mas está num caminho muito legal da gente se ver, muito bacana, tanto que, pô, na boa, cara, perdemos de 2-0. Claro que eu fiquei triste, porque eu quero a vitória sempre. Sempre eu quero a vitória. Mas eu fiquei muito feliz com a atuação de todos os jogadores, sem exceção. E você falou que já é certo que não vai jogar na quinta-feira. Tá fora a quinta. De verdade, que ele continue do lado de fora se recuperando para ficar 100%. Não, numa boa. Ontem, quem substituiu o Jair? Ontem o Jair foi o Rodrigo junto com o Galarza, né? O Rodrigo. Né? O Rodrigo jogou mal. No jogo que o Rodrigo virou titular... Ontem. Não. Jogou com o Jair, né? Não, jogou ele e o Jair. Sim. O Galarza é que entrou no lugar do Jair. Ontem. Que foi mal, achei, até o Galarza perto do... Então, não foi muito mal, não. Eu não achei mal, não. É porque o Jair já é titular. Mas olha só, se ele não pode... Isso é que a gente tem que entender. Se ele não pode jogar porque está contundido, a energia positiva tem que ser para quem vai entrar no lugar dele. E eu acho que ele fez muito bem ontem. Galarza jogou muito bem. Não jogou como o Jair, porque é muito difícil quando você sai do banco para ser um jogador titular, mas que está no lugar do titular, porque o titular verdadeiro está contundido. É difícil, ainda mais numa equipe que está em formação. Acredito numa boa, gente. Acredito num placar bem legal nosso a favor contra o Botafogo na quinta-feira. Aliás, eu acho uma coisa também que a gente tem que lembrar, viu? Tem muita gente, a maioria das críticas aqui são: o Ivan tem que ser titular. Eu acho que você olha o Vasco hoje, se tem um lugar que você não precisa ficar muito preocupado é no gol, porque tem 2 goleiros que podem ser titulares. Então, assim, esse problema é um problema do Barbieri. Acho que agora tem que ver o jogo como todo, o entrosamento do time. E eu vou colocar, galera, eu não concordo também, viu, gente? Do Galarza jogou bem. Mas tem gente que achou que ele jogou bem, gente que achou mal. Normal. Tem de tudo aqui, normal. O Adriano, por exemplo, manda aqui superchat a escalação dele. Obrigado, Adriano. De novo com a gente aqui. Ele fala: Ivan, Léo, Capasso, Piton, Pumita, prefeito, linha de zaga ali, não mexeria em nada. Rodrigo, Jair, Marlon Gomes e Peck na esquerda. E Peck na esquerda o Edmundo gosta um pouco mais, né? Orediano na direita e Pedro Raul. Saudações vascaínas. E aí? Assina embaixo aí ou você mudaria alguma coisa, Edmundo e Eri? Não, eu gosto bastante, mas eu não descarto o Alex Teixeira, que ele jogou uma boa partida. Talvez a melhor, né? Talvez a melhor. Ele tem experiência, ele tem um pouco a cara do Vasco. Não sei se o Orediano ainda já está pronto, né? Porque eu olhei, eu não conhecia assim a parte física dele. Ele é muito magrinho, franzininho. Ele tem 21 anos só, então ele precisa encorpar, ele precisa, maturar, como a gente fala no futebol, para poder fazer a diferença
a favor do Vasco. Mas eu acho que é uma ideia. Eu acho que é uma ideia, até porque ele foi a maior contratação, né? Foi quem custou mais caro ao Vasco da Gama, foi o Orediano. Eu acho que esse é um esboço de time bem legal, e que precisa jogar junto, que precisa ter entrosamento, que precisa, com minutagem, com rodagem, ganhar os jogos. Alguém escreveu antes aí, já são 9 clássicos sem vitória, vergonha. É claro que essa ansiedade ela vai existir, mas as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Porque o ano passado o Vasco não jogou nenhum clássico na maioria do ano. Jogou só pelo Campeonato Carioca. E o time era frágil, tanto que teve dificuldades no Campeonato da Série B. Esse time de agora é bem mais forte. E ao longo desse ano, eu tenho certeza absoluta que ele vai ganhar vários clássicos. E eu acredito, assim como o Eric, que isso vai começar na próxima quinta-feira. Mas é normal também, o Adriano Barbosa, é normal escalar esse time aí para ser o time titular do Adriano, mas assim, o Capasso ainda não vi jogando, né? Ainda não vi, a gente precisa ver, porque tem uma coisa assim, eu cheguei com o nome. Não que ele não jogue bem, joga bem, mas tem que jogar bem no Vasco, tem que jogar bem nessa equipe. Então fica um pouco difícil, porque, por exemplo, para mim, desses todos que você colocou aqui, com todo o respeito, que vem jogando direto, o Léo, por exemplo, esse aí é titular absoluto. É o melhor, é o que jogou melhor, eu acho, até agora. Exatamente. As melhores partidas, na minha opinião, vem sendo ele o responsável por isso. Ele está passando segurança, personalidade. O Léo tem que ser visto como realmente um cara titular. Piton, muito bom. Eu diria o seguinte: o Jair foi muito bem, mas ainda digo, o PEC é fundamental. O PEC hoje, para mim, ou na esquerda, ou na direita, no meio, onde ele quiser. Fundamental, e tem que dar moral para ele. Concordo com o Edmundo. O Alex Teixeira ontem fez uma partidaça. Para mim, talvez tenha sido a melhor partida dele desde que ele voltou para o Vasco. Então, acho que tem que dar moral para quem tá com moral. A entrada do Orelha foi legal, com todo respeito ao negócio do Orelha, mas foi legal a entrada dele, porque ele entrou com personalidade. Ele entrou como se estivesse em casa. Eu gostei dessa entrada dele. Mas ele entrou no lugar de quem, gente? Ele entrou no lugar do PEC. Do PEC, Ele entrou no lugar do PEC. O PEC não sai. Então vai arrumar um lugar para ele? É complicado isso agora. Para o Pedro. Tem que jogar para a esquerda algum dos dois, né? Esse Pedro Raul. Né? Exatamente. O Pedro Raul, que até agora, na minha opinião, ainda não conseguiu render o que ele vai render até agora, na minha opinião, ele não pode sair. Mas ontem ele saiu e você falou que, tudo bem, está se testando uma equipe. É preciso entender. Mas logo no clássico, vai ser quando? Agora? Na pelada? Na segunda-feira? Não, tem que ser no jogo valendo. Jogo mais difícil, jogo mais fácil é fácil. Entendeu? Paciência, galera. E lembrando, o Adriano mandou essa formação, isso é o que tem disponível agora, né?